Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, a nova Escola Sabatina, que vai começar a partir desse mês de abril, maio e junho. O tema é Crescendo em um Relacionamento com Deus. Vou falar sobre a primeira lição, Enfrentando a Realidade. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse Sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos ler o tópico antes da primeira lição. Crescendo em relacionamento com Deus. Talvez você já tenha crescido em um lar adventista ou se esteja conhecendo a igreja agora. Quem sabe já tenha estudado muitas lições da escola sabatina, ou esta seja a sua primeira vez. Seja qual for a sua história, uma coisa é certa: crescer em relacionamento verdadeiro e profundo com Deus é a decisão mais importante da sua vida. E este assunto influencia todos os outros. Pode ser que o passar do tempo, sua visão do Senhor tenha se tornado distorcida ou confusa. Se isso aconteceu com você, esse trimestre é um convite para reencontrar clareza e enxergar de novo quem Deus realmente é. Você provavelmente sente que precisa renovar sua vida devocional, oração e estudo da Bíblia. É possível que seja refletindo sobre outras áreas que afetam seu relacionamento com Deus: orgulho e humildade, fé e conhecimento, pecado e obediência, arrependimento e perdão. Como vencer essas tribulações? Como vencer as tribulações e adversidades? E como ajudar outras pessoas em sua caminhada com o Senhor? O relacionamento com Deus é o mais importante que alguém pode ter. Não se demore em edificá-lo e fortalecê-lo, tornando-o mais firme a cada dia. Ele precisa ser cultivado agora, e não em algum momento incerto no futuro. Tudo ou mais será impactado. O casamento, a criação dos filhos, se for seu caso, as amizades, as decisões financeiras, o tempo livre e os sonhos e, acima de tudo, o destino eterno. E este assunto, o desejo de Deus de se relacionar com a humanidade, abrange toda a Bíblia. Existem muitas histórias, diferentes perspectivas e passagens bíblicas que podem ter sido escolhidas para ensinar sobre o tema. Dada a natureza da lição da escola sabatina, apenas um número limitado delas foi selecionado. Seja qual for a sua condição espiritual neste momento, este material foi escrito pensando em você. No fim das contas, o desejo é que estas 13 lições curtas e objetivas reavivem seu amor por Jesus Cristo e seu compromisso com Ele ao buscá-lo novamente neste novo trimestre. O tema central é o relacionamento com Deus. O estilo deste guia de estudo pode parecer um pouco diferente das lições anteriores. Os textos foram escritos em um tom mais pessoal, como uma conversa direta com o leitor. Isso porque estamos falando de um Deus pessoal que quer estar próximo de você. Ellen White escreveu: Uma vida coerente em Cristo é um grande milagre. No livro Desejado de Todas as Nações, páginas 323. A Bíblia compra a nossa jornada espiritual em uma corrida, seja recompensada em uma coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 e 25. Nossa corrida espiritual é uma maratona e não uma corrida a curta distância. Às vezes podem parar de correr ou até mesmo dar de cara no chão. Isso acontece. E é nessas horas que o mais importante é levantar-se e continuar. Precisamos permanecer no percurso.
mesmo em meio às provações e dificuldades que inevitavelmente surgem no caminho. Hebreus capítulo 12, versos 4 a 11. Não estamos sozinhos nessa corrida. Ao nosso lado há outras pessoas que amam a Cristo e sua palavra. E acima de tudo, Cristo prometeu nos conceder um companheiro permanente. Ele disse: Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. João capítulo 14, versos 16 e 17. O Espírito Santo não apenas caminha ao nosso lado, ele habita em nós. É quem ele quer nos dar poder, coragem e direção a cada passo. Ele nos sustenta enquanto avançamos com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Ao escrever essas lições, estou orando porque o Espírito Santo se mova sobre nós, tanto individualmente quanto como a igreja espalhada pelo mundo. Peço que sejamos todos atraídos para perto de Deus como nunca antes. Afinal, não existe nada mais importante do que ter um vigoroso relacionamento com o Senhor. Vamos estudar juntos para aprender, para amar e para permanecer em Deus. Quem escreveu isso foi Nina Atson, é editora e coordenadora do currículo da lição da Escola Sabatina Vivos em Jesus, na sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela tem dedicado sua vida a inspirar e ajudar pessoas a conhecerem a Deus de forma profunda e pessoal por meio do estudo de sua palavra. Inspirada, é casada com Matt e mãe de 3 filhos adolescentes. Lição de sábado: Enfrentando a realidade. Verso para memorizar. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. João capítulo 15, verso 9. Como está seu relacionamento com Deus? Está firme? Vivo? Cheio de significado? Você tem investido tempo nessa conexão, buscando a palavra? Você tem investido tempo nessa conexão, buscando a palavra inspirada de Deus e conversando com Ele, como um amigo pessoal? Se sim, quanto tempo tem dedicado a isso? Talvez você sinta a vontade de compartilhar essa experiência. Afinal, é a mais preciosa da vida. Porventura, não. Pode ser que seu relacionamento com Deus esteja desgastado. A conexão existe, você a retorna de vez em quando, mas já não parece tão próxima. Ou talvez você esteja em um ponto intermediário, aquilo que a Bíblia chama de mordidão. Apocalipse 3,16. É possível que os anjos fiquem instigados ao ver como conseguimos viver sem adorar nosso Salvador e Redentor. Como conseguimos seguir a rotina sem buscar a presença de Deus, com o coração sedento e a mente desperta. A verdade é que em um relacionamento real com o Senhor muda tudo, a maneira como vivemos agora o nosso destino eterno. Nesta semana, refletiremos sobre o relacionamento com Deus e o que a Bíblia diz a respeito. Se avançaremos quando encaramos a realidade e aceitarmos a solução divina. Lição de domingo, nossa condição. O que Jesus diria sobre o seu relacionamento com Ele hoje? Talvez diria que está firme, ou reconheceria que no passado esse relacionamento já foi mais forte. O que Jesus diria sobre o seu povo nesses últimos dias da história? Na verdade, ele já disse em Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Jesus começa se apresentando como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Apocalipse 3,14. Uma testemunha assim não distorce os fatos, fala com clareza e honestidade. Pergunta número 1. Qual é a condição espiritual do povo de Deus em sua condição pessoal? Jesus está falando conosco.
Cristãos que vivem nos últimos dias, ele diz que nos conhece e sabe como estamos. Não somos quentes nem frios. Aos nossos olhos não precisamos de nada. Vivemos dia após dia passando momentos com Deus e pensamos que isso basta. Mas não, precisamos muito mais de Jesus do que conseguimos perceber. Se menos fôssemos intensos em nosso amor e dedicação por Ele, ou escolhemos viver longe dele, para Deus isso seria melhor que a mordidão. Jesus disse que estás prestes a nos vomitar da sua boca, porque espiritualmente o nosso sabor reflete exatamente o nosso estado. Contudo, ele ainda não fez isso. Ao contrário, está nos chamando a tomar decisões corajosas hoje mesmo. Só vai fazer quando ele fechar a porta da graça. Número 2. Qual é o conselho de Jesus em Apocalipse, capítulo 3, versos 18 e 19? Na antiguidade, compras quase sempre envolviam trocas, um bem por outro, e isso que Jesus propõe, uma troca. Ele nos convida a entregar nossa indiferença em troca do seu ouro, de suas vestes brancas e do colírio espiritual que só ele pode oferecer. Jesus deseja nos tornar ricos a seus olhos, cobrir-nos com suas vestes perfeitas de justiça e abrir nossos olhos para enxergarmos que um relacionamento real e constante com Ele muda tudo. Ele nos oferece tudo o que precisamos, sobretudo porque não conseguimos prover por nós mesmos aquilo de que mais carecemos. Somente Ele pode fazê-lo e o fará se aceitarmos. Pergunta no rodapé: se olhar para si mesmo e reconhecer sua condição espiritual, causador e desespero, não desanime. Que esperança você encontra nas palavras de Jesus que estudamos hoje? Eu encontro esperança. Eu encontro não desânimo, mas sim esperança para continuar retamente. Lição de segunda-feira: repreensão, arrependimento e recompensa. Jesus disse: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Jesus se importa com cada um de nós e com nosso futuro. Se não fosse assim, teria sido fácil nos deixar seguir sozinhos, entregues à própria sorte, e em vez da dolorosa jornada que ele escolheu trilhar neste mundo. Porque nos ama, Cristo nos repreende. Ele deseja um relacionamento conosco e nos satisfaz com fé superficial, atitudes inconstantes ou a busca de Deus apenas quando surgem necessidades. Jesus nos repreende para o nosso bem e nos chama ao arrependimento. Mas só arrependemos quando reconhecemos que algo está errado. E foi isso que Jesus revelou. Pensamos que estamos bem, mas somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Pergunta número 3. Qual é a promessa de Apocalipse 3, 20? O que fazer para que ela se cumpra em nós? É uma cena linda e extraordinária. O Deus do universo quer sentar-se à mesa para uma refeição conosco. Ele deseja compartilhar momentos de comunhão e conversa enquanto dividimos o alimento. Isso descreve um relacionamento a fundo e duradouro. E Jesus nos convida a viver essa experiência com Ele. Jesus está esperando com paciência e batendo a porta do seu coração. Talvez você já tenha visto essa cena em quadros ou ilustrações antigas. Jesus não força a entrada nem obriga você a falar com Ele. Não invade sua rotina nem exige atenção. A força e um convite manso, porém urgente. Afinal, o tempo é curto. Se você o ouvir, abre a porta. Ele entrará e passar a conduzir sua vida. E essa imagem revela o tipo de relacionamento de que Cristo deseja ter com cada um de nós. Quando você se encontra com Jesus face a face, quando lançar sua coroa aos pés dele, junto a milhões em adoração ao Criador. Apocalipse capítulo 4, versos 9 a 11, capítulo 5, versos 11 a 14. Olhará para trás e tentará lembrar as provações da vida, apenas para perceber que se tornarem a pequenas diante da eternidade.
Você acha que se vai arrepender ao tempo que passou com Jesus aqui na terra? Com certeza. Pergunta no rodapé. Jesus está chamando. Ele continua batendo. Mas a decisão de abrir o seu coração é sua. Ninguém pode decidir por você. Refletir sobre a sua cruz um motivo para fazer a sua escolha? Com certeza. Sempre. Lição de terça-feira: Amor eterno. Depois de descrever nossa indiferença, Jesus afirma que se ela deve ser vencida, aquele que vencer darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentarei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Para muitos, a batalha mais difícil é reconhecer sua fragilidade, admitir a própria incapacidade, aceitar a repreensão de Jesus, arrepender-se e receber com os olhos espiritualmente abertos as vestes de sua justiça. O mais impressionante é que aquele que vencer como eu também venci, Jesus morreu para nos salvar, por isso venceu o pecado de sua penalidade. Ele entende a luta que travamos contra o pecado e promete nos ajudar. Na Bíblia, muitas pessoas respondem ao convite de Deus para entrar em um relacionamento de aliança com Ele. Essa é a história que percorre toda a Escritura, e no analisarmos a vida dessas pessoas, percebemos que Deus interagiu com cada uma delas de um modo único, conforme a situação e o momento. Pergunta número 4. O que seguintes textos revelam sobre como Deus interage com as pessoas? Vai anotando aí, povo de Deus, que assistir depois. Gênesis capítulo 2, verso 7, capítulo 3, versos 8 a 10, Gênesis capítulo 5, verso 24, Gênesis capítulo 6, verso 13, Gênesis capítulo 12, versos 1 a 4, Êxodo capítulo 34, verso 29. Seja andando visivelmente ao lado de seus filhos, seja falando com eles. Deus sempre desejou estar perto da humanidade, e isso não mudou. Independentemente de como esteja seu relacionamento com Ele hoje, o desejo de Deus permanece o mesmo, estar ao seu lado. O profeta escreveu: de longe o Senhor lhe pareceu dizendo: com amor eterno eu amei, por isso com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo, e você será edificada. Jeremias capítulo 31, versículos 3 e 4. Seja no começo, seja no fim do dia, Deus está buscando você, esperando para levá-lo para dentro dele. O Pai deseja construir ou, quem sabe, reconstruir seu relacionamento com ele. E se isso ainda não acontece, o problema não está com Deus, mas com você. Pergunta no rodapé: o que se não for superado pode impedir seu relacionamento com Deus? Exatamente, se eu não andar retamente, eu não vou estar nunca. Deus não estará nunca comigo. Lição de quarta-feira: permanecer. Os discípulos seguiam Jesus descendo as escadas estreitas da sala onde haviam jantado até a rua. Caminharam juntos em direção ao jardim dos Getsêmani, naquela que se tornaria uma das noites mais importantes da história. Talvez ainda não tivesse compreendido o peso das últimas palavras que tinham ouvido de Jesus. O que as palavras de Cristo em João capítulo 15, verso 1 a 11 revelam sobre estar ligado a Ele? Essas palavras ditas pelo próprio Jesus mostram o que significa ter um relacionamento profundo com Deus. O verbo permanecer é repetido 10 vezes nesse trecho. Permanecer em Jesus e viver em conexão constante com Ele. Às vésperas da cruz, Jesus não apenas ressaltou a importância dessa permanência, como também explicou de modo claro e prático como isso acontece no dia a dia. A ilustração é clara: Jesus é a videira e nós somos os ramos. Se permanecermos nele, isto é, se estivermos ligados a ele, produziremos frutos. Não conseguimos frutificar por conta própria. Às vezes até parecemos estar conectados, mas a prova real está nos frutos. Sem frutos os ramos secam, e os ramos secos são cortados pelo lavrador, Deus o Pai.
produzindo frutos ou não, todo ramo é podado. Todos enfrentamos lutas e momentos dolorosos, mas se permanecemos em Jesus até essas experiências difíceis acabará, produzindo frutos com o tempo. Frutificar conforme quem somos, discípulos de Cristo, e os frutos não nascem para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Permanecer em Jesus significa obedecer aos seus mandamentos, que refletem, sim, seu caráter de amor altruísta, e isso gera alegria verdadeira. Permanecer em Jesus é fazer o que Ele nos pede, como resposta de amor, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. 1 João capítulo 5, verso 3. E se pensarmos bem, permanecer em Jesus é um dos antídotos mais poderosos contra a condição espiritual de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 20. João capítulo 15, verso 4. É o grande segredo de uma vida plena e significativa, agora e por toda a eternidade. Ainda assim, com frequência nos esquecemos desse conselho. Jesus disse a cada um de nós: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permanecem no meu amor. João capítulo 15, verso 9. O amor de Jesus é o elo mais forte que nos atrai a Ele. E quando conhecemos esse amor de verdade, somos profundamente tocados e levados a responder com amor a Deus e aos outros. Lição de quinta-feira: a seiva. Permanecer em Cristo pode às vezes parecer uma das tarefas mais difíceis da vida. Sabemos que isso é o que precisamos, mas a correria do dia a dia nos arrasta. E tudo isso parece pesado demais. Esse tipo de religião vira uma rotina árdua, porque se concentra no exterior e não no que está no coração. Não poderia estar mais distante do que Deus deseja. Um relacionamento de amor não apenas de regras. É um vínculo que nasce de decisões conscientes. Ele nos escolheu primeiro. A nossa resposta nasce do amor e da liberdade. Às vezes estamos apenas parcialmente ligados à videira, mas não nos ligamos a ela de todo o nosso ser. Vamos à igreja, oramos, testamos viver de maneira correta, mas por dentro nos sentimos secos e esgotados. A verdade é que não conseguimos permanecer em Jesus por conta própria, assim como o ramo não consegue se conectar sozinho à videira. Foi Deus quem nos amou primeiro, foi Ele quem nos deu o primeiro passo. Sempre que respondemos, apenas reagimos do que Ele já fez por nós. Observamos como a videira atravessa o inverno. Descobrimos uma verdade fascinante. Os brotos ficam desidratados e se isolar do sistema de crescimento até a primavera. Quando o solo aquece, as raízes absorvem água, a seiva sobe pelo tronco, alcança os brotos e inicia um novo ciclo de vida. Sem essa seiva fluindo, não há crescimento. A seiva da videira é como o Espírito Santo em nossa vida. Podemos ser como um ramo seco, sem vigor, mas quando decidimos passar tempos com Deus, o Espírito Santo flui em nós como a seiva que vem das raízes e nos leva à vida, de modo que começamos a crescer. Da mesma forma que precisamos decidir conscientemente permanecer em Jesus, devemos pedir que o Espírito Santo, a seiva, já seja derramado em nossa vida. Pergunta número 6. Leia Lucas capítulo 11, verso 13, juntamente com Jeremias capítulo 31, versos 3 e 1. João 31, verso 3. 1 João capítulo 4, verso 19. Romanos capítulo 8, versos 9 a 11. Qual é a mensagem central desses textos? É o Espírito Santo quem promove nosso crescimento espiritual e garante que estamos realmente vivos e conectados à videira. Por isso devemos pedir todos os dias a sua presença. Ele está conosco aqui na terra para cumprir 4 propósitos. Primeiro, ser nosso consolador. João capítulo 14, versos 16 a 18. Segundo, revelar Jesus a nós. João capítulo 15, verso 26. 3. Convencer-nos do pecado. João capítulo 16, versos 7 e 8. E 4. Guiar-nos a toda a verdade. João capítulo 16, verso 13. Pergunta no rodapé: como as ações do Espírito Santo podem transformar seu relacionamento com Deus?
Você seguir verdadeiramente a estrada de Deus, respeitar os mandamentos e seguir retamente. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Antes do nosso nascimento, Deus nos amava. Ele queria ter um relacionamento conosco. Como bom pastor, ele nos busca e nos convida a permanecer nele. Nossa parte é responder ao chamado, trocando nossa miséria e a condição espiritual de Laodiceia pelos verdadeiros tesouros que Cristo deseja nos dar. Apocalipse capítulo 3, versos 18 e 19. Assim como os ramos da videira crescem devagar, nosso relacionamento com Deus pode nos desenvolver aos poucos ou dar saltos de crescimento, como resultados de uma chuva, seja qual for o ritmo, independentemente da quantidade de frutos produzida, precisamos todos os dias da seiva, isto é, do Espírito Santo, para permanecer ligados a Jesus. Permanecer em Cristo significa receber constantemente de seu Espírito uma vida de inteira entrega a seu serviço. As vias de comunicação entre a pessoa e seu Deus devem estar sempre alertas. Como o ramo tira sem cessar a seiva da videira viva, assim devemos nos apegar a Cristo e receber dele, pela fé, a força e a perfeição de seu caráter. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 544. Como o ramo seco e separado pode tornar-se como o tronco da videira mãe? Como se tornar participante da vida e do alimento da videira viva? Somente sendo exertado na videira, sendo levado a um relacionamento profundo com ela. Fibra por fibra, veia por veia, que a vida da videira se torna uma com o ramo. Então o ramo começa a produzir seus frutos semelhantes aos da videira. Ellen White, no livro Manuscrito 67, no ano 1897. Então, povo de Deus, essa foi a primeira lição da escola sabatina, um relacionamento profundo com Deus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para trazer essa verdade bíblica para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!